pessoal, estamos com mais uma Igreja em Sua Casa e hoje você vai descobrir por que Jesus foi comparado com o Oriente, por que ele foi chamado de Oriente na Bíblia e o quanto isso pode fazer diferença na sua vida. Vamos estudar, pessoal? Vamos lá em Lucas, capítulo 1, no verso 78, diz assim: pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então aqui ele está falando de Cristo, ele está dizendo que o Oriente do alto nos visitou, veio a nós. Há traduções, provavelmente a sua Bíblia pode estar assim, que diz o sol nascente nos visitou, né? Tudo o que? Fazendo referências a Cristo de o leste, o oriente, o sol nascente, colocando ele dessa forma. E é interessante, pessoal, há muitas passagens bíblicas que a gente pode estudar aqui. Algumas eu vou abrir, outras eu vou falar, depois vocês conferem, para a gente não perder muito tempo. Mas lá em Gênesis, quando o homem experimenta a queda, e Deus tem que tirar ele do jardim, justamente porque naquela condição que ele estava em condenação consigo mesmo, ele não poderia comer da árvore da vida e viver para sempre daquela forma. Deus tirou o homem do jardim, né? E a Bíblia diz que anjos querubins foram colocados ao oriente do jardim e uma espada inflamada que protegia o caminho da árvore da vida. Ou seja, o principal de se proteger naquele jardim era a árvore da vida. Por quê? Porque justamente por causa dela é que o homem foi tirado de lá, para que ele não comesse dela naquela altura, porque naquela altura o homem Deus ainda tinha que resolver a situação do homem, né? Então foi por causa da árvore que Deus tirou o homem do jardim. E para a árvore já havia uma espada que protegia ela. Mas a Bíblia diz que Deus colocou anjos querubins ao oriente do jardim. E eu fiquei pensando, por quê? Se a árvore já estava protegida. E eu fui, gente, na Bíblia hebraica e estudei. E gente, maravilhoso, quando eu cheguei na palavra Oriente, justamente por perceber que Jesus foi chamado de Oriente no Novo Testamento, e ali diz que os anjos querubins estavam ao oriente do jardim, a Bíblia hebraica usa a mesma palavra que ela usa para Oriente, é a mesma palavra que ela usa para antes, anteriormente, tempos antigos, desde a eternidade, colocando como antes. E se você parar para pensar, o Oriente, todo mundo sabe que é o leste, aonde o sol nasce, ou seja, o sol realmente vem, a luz dele vem antes e vem sobre a terra, depois ele se põe no oeste. Então, o leste viria, logicamente, seria realmente antes. Ele sai, nasce e se põe. E a Bíblia usa essa palavra, a Bíblia hebraica, né? No hebraico, a palavra Oriente também é usada, então, para antes. E lá em Gênesis, quando fala que os querubins foram colocados no Oriente, aquela palavra Oriente, no hebraico, está exatamente dizendo antes. Foi colocado antes do jardim, naquele lugar. Irmãos, conforme a gente vai, são muitas passagens, mas conforme você vai estudando e pesquisando, você percebe uma coisa. A Bíblia fala em Colossenses, capítulo 1, 17, ele é antes de todas as coisas. A gente sabe que essa passagem de Colossenses está falando de Jesus. Ele é antes de todas as coisas. Quando a Bíblia relaciona o Oriente com Jesus, ou quando você vê na Bíblia a palavra Oriente sendo usada de uma forma que parece ser misterioso, né? Por que o querubim foi colocado no Oriente? Ali existe uma revelação a respeito de Cristo. Ele é antes de todas as coisas. Portanto, essa palavra Oriente, ela é colocada para Cristo justamente porque ele está antes. Porque ele vem da eternidade, porque ele vem dos tempos antigos. Por que os querubins foram colocados no Jardim do Éden? Aquilo é uma mensagem para os homens, é uma mensagem para nós. Por quê? Porque o homem caiu no Jardim do Éden e isso trouxe maldição para toda a humanidade. Ainda hoje, muitas pessoas experimentam da maldição da queda. Mas os anjos querubins foram colocados ao oriente mostrando um sinal para o homem, de que Cristo viria antes para resolver a situação do homem. E é tão verdade isso, gente, que quando a gente recebe a Cristo como Senhor e Salvador, a gente passa pelo novo nascimento.
é praticamente começar de novo. Não é uma questão de Jesus consertar a velha criatura. Não tem conserto para a velha criatura. Assim como as pessoas que querem continuar sendo orientadas pela velha aliança estão em erro. Por quê? Porque na verdade é feito novo. Ele vem antes e refaz. Ele me dá uma nova criatura. Então aqueles anjos que estavam ao oriente do jardim mostravam um sinal para nós de que Cristo viria antes para nos redimir ou nos salvar da condição de maldição que nós somos colocados por causa da queda do homem no jardim do Éden. O mais interessante é que eu fui estudar querubins, também no hebraico. Bom, querubins no hebraico, o que se passa realmente são como seres celestiais. Mas depois, rodando toda a Bíblia, você percebe que os querubins, eles aparecem sempre com a presença de Deus. Tanto é que Davi e outras pessoas da Bíblia falam, tu que habitas entre os querubins. E de fato é isso. O próprio Ezequiel, quando teve a visão dos querubins, ele viu em seguida a glória de Deus. Ou seja, de fato, quando os querubins aparecem, a presença de Deus está ali. A presença de Deus manifesta junto. Portanto, ter querubins ao oriente do jardim representava, assim, a presença de Deus antes, vindo antes para resolver a queda do homem. Tanto é que hoje, quando nós cometemos um erro, o que nós declaramos? Nós já fomos perdoados. Não é uma questão de Deus vai me perdoar. Por isso que não existe essa questão de vou pedir perdão a Deus para Ele me perdoar. É totalmente fora de contexto. Na verdade, o perdão já aconteceu lá na cruz. Quando Cristo morreu, Ele já liberou o perdão a todos nós. E todo aquele que no Velho Testamento morreu crendo na promessa de que haveria um Salvador, ele já morre também nessa esperança. Cristo já vem para trazer perdão a ele. Ele já morreu na convicção de que ele herdou a terra. Herdou, já aconteceu. Sobre a vida de todos nós que cremos em Cristo, a obra já foi concluída. Nós já fomos sarados, nós já fomos perdoados. Os problemas que você vai enfrentar amanhã ou está enfrentando hoje, já foi resolvido, porque Cristo ele vem antes. Há muitas pessoas que gostariam de voltar no tempo com relação a muitas coisas, a erros ou a coisas que falou, enfim. E você não precisa disso, porque eu própria já experimentei isso. O próprio Cristo, ele resolve de uma forma tão tremenda na sua vida, que quando você está aqui, com relação ao passado, você não sente dor, aquilo fica resolvido de uma forma que não cria marcas. Você vê assim, Deus trabalhando de uma forma assim, ele veio antes. Ele resolveu antes. Gente, é assim, dá pra gente falar disso tantas vezes. Ali em Miqueias 5:2, a Bíblia fala sobre e tu, Belém Efrata, de ti sairá para mim aquele que vai salvar o mundo. Eu tenho que ir lá para lembrar, eu não lembro. Mas ele fala, aquele que viria desde a eternidade. Gente, isso é tremendo, porque essa palavra que está ali em Miqueias 5:2, deixa eu ler para vocês. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa palavra eternidade aqui em Miqueias, no hebraico, está oriente. É a mesma palavra no hebraico, percebe? Que é usada para oriente, é usada para desde a eternidade, é usada para o antes, é usada para os tempos antigos. É a mesma palavra, ou seja, ele vem do Oriente. Por isso que em Lucas 1:78 diz, o Oriente dos céus nos visitará, ou seja, aquele que vem desde a eternidade, aquele que vem antes, aquele que vem para resolver aquilo que está acontecendo agora, não, aquele que veio e resolveu aquilo que está acontecendo agora. Ele é maravilhoso, por isso que não existe você funcionar em tempo real com Deus, né? Ah, eu tenho que pedir perdão para ser perdoado, ou e se amanhã acontecer alguma coisa, Deus não funciona nesse tempo. Deus vem da eternidade, percebe? Os magos do Oriente, eles viram aonde a estrela? A Bíblia diz, vimos a sua estrela no Oriente. Por que a estrela estava no Oriente? Dando o sinal que desde a eternidade veio o Salvador. Tudo era sinal. Eu estou em várias coisas aqui que eu estou buscando aqui, várias referências. Na verdade, isso é um estudo super demorado. Eu quero passar aqui em poucos minutos. Mas, por exemplo, o altar de bronze que Moisés fez no tabernáculo, ele ficava fora do tabernáculo, no pátio, né? E o altar de bronze tinha 4 lados, não dá para explicar todos agora. Mas o lado principal era virado para o oriente, que estava a entrada do tabernáculo. A entrada do tabernáculo para o pátio era voltada para o oriente. E o altar, a parte das cinzas, onde as cinzas dos animais eram colocadas, essa parte do altar
também era virada para o Oriente, porque em cima desse altar eram sacrificados os animais. Até deixa eu cortar um mitozinho aqui, essa coisa de santificar o altar da igreja. Irmãos, pelo amor de Deus, isso é ridículo. Altar naquele tempo era onde os animais eram sacrificados, tá? Para a remissão de pecado. Então, hoje nós nos sacrificamos no altar. Deixa de ser totó. O sacrifício de Cristo na cruz já valeu. Ninguém está sacrificando nada. Tá todo mundo só recebendo do sacrifício dele. Essa coisa de eu entregarei a minha vida no altar. Ai de você, irmão, se você não tivesse recebido ele como Salvador para entregar a sua vida. Então não há mérito nenhum para o homem. Essa coisa de santificar altar, essa coisa de altar inventada pelos homens, tá? Porque na realidade numa igreja, às vezes um palanque, um palco, uma coisa mais alta, é melhor a dinâmica para falar com as pessoas te verem. É só por isso, aquele local não é mais santo do que nenhum local da igreja. Aliás, parede e madeira não é nunca santo. O santo é você. Você foi santificado em Cristo, acabou, tá? Então o altar é assim. As cinzas do altar de bronze eram viradas para o Oriente. Por quê? Porque do Oriente nasce o sol, e o sol resplandecia sobre as cinzas. Era a primeira visão que todos aqueles que entravam no tabernáculo tinham. E qual era a primeira visão? Obra consumada. As cinzas, ou seja, sacrifício feito, teu pecado foi perdoado. Quando eles viam a cinza do animal, significa foi consumido todo o pecado. E é algo que estava apontado para o Oriente. O que nos traz essa mensagem hoje? Que o que eu não posso esquecer é que a obra foi consumada. Eu não posso esquecer que alguém foi completamente sacrificado, Cristo, no meu lugar. Isso, o Oriente, ele me traz essa lembrança, ele brilha sobre o sacrifício que foi feito. E eu não esqueço que eu sou perdoada, que eu já fui curada, que eu já fui liberta, que eu já estou salva e que pouco a pouco eu vou sendo transformada. Não para ser salva, porque salva eu já estou, mas sou transformada porque a vontade de Deus é que façamos boas coisas. Não para sermos salvos, mas para realmente nos parecer com Ele. Amém? Somente isso, para sermos como Jesus. É a única coisa que eu tenho que me lembrar. São referências maravilhosas a respeito do Oriente. Eu acho que deixa eu ver. Não tenho mais nada para falar? Sim, a palavra, e uma das coisas mais maravilhosas que eu lembrei no final do meu estudo, que testifica demais com o que eu estou falando aqui, está em Colossenses 1,17. Para comprovar totalmente esse estudo da Bíblia hebraica, a gente vai lá para as cartas dos apóstolos, né, que já é em grego, e a gente vê lá em Colossenses 1,17 o seguinte, Colossenses 1,17 diz assim: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é antes, ele é o Oriente. Então, o que é para nós isso? O que é precioso nessa mensagem para nós? Que você saiba que qualquer coisa que você está passando agora já foi resolvida por Ele, porque Ele veio antes. Não tenha medo. Eu falei uma besteira, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Não pensa assim. Ele faz com que aquilo suma, desapareça. Ninguém nem tenha decorado o que você falou. Ele te salva de uma forma tão linda e tão perfeita que não deixa sequelas. Tá doente? Já foi curado, ele veio antes, ele é antes. Pecou hoje, já está perdoado, ele é antes. Gente, essa é a mensagem que eu tinha que dar pra vocês. São coisas que, se vocês pegarem as referências bíblicas, tem muita coisa pra você aprender mais. E que Deus abençoe você, decora isso. Olhe somente pra obra consumada. É isso que Deus quer que a gente veja. Ele é antes de todas as coisas e já fez todo o trabalho em nós. Em nome de Jesus. Tchau, fica com Deus. A paz do Senhor, gente! Olha o que eu tenho aqui, o meu livro que chegou e eu quero mostrar um pouquinho dele pra vocês. Esse livro foi muito inspirado por Deus. Eu conto aqui como ele aconteceu, como foi o início dele, tudo que eu passei para realizar essa obra. E eu queria ler um pouquinho dele para vocês. Eu falo do verdadeiro Evangelho da Graça, a obra de Jesus que é pouco citada, que é pouco abordada e que pode trazer grandes coisas para você, a começar pela salvação. Eu vou só ler um pouquinho com um videozinho rápido que eu quero fazer aqui para você. Ler os capítulos, nós temos aqui 12 capítulos. É um livro fino, fácil, rápido de ler, realmente com palavras simples para você entender o que é o verdadeiro Evangelho e esse tempo que está tão importante para nós,
que a igreja perdeu um pouco da revelação de Jesus Cristo. Então o capítulo 1 diz, afinal, o que havia de errado comigo? Capítulo 2, o exercício da carne. Capítulo 3, Cristo é o foco. Capítulo 4, lei versus graça. Vou explicar tudo sobre isso, você que tem dúvida. Capítulo 5, a velha aliança. Capítulo 6, recebendo a nova aliança. Capítulo 7, justificação pela fé. Capítulo 8, os frutos do evangelho da graça. Capítulo 9, Cristo é a nossa justiça. Capítulo 10, a igreja necessita de uma renovação. Capítulo 11, o verdadeiro evangelho da graça. E capítulo 12, um novo mandamento. Tá recheado de coisas inspiradoras, maravilhosas, e eu sei que você terminará esse livro sem temor, sem condenação e cheio de frutos para dar, porque a graça quando vem, não vem só para te salvar, ela vem para fazer você realizar coisas nesse mundo. Eu falo por experiência própria, a vida que eu tenho hoje, depois que eu recebi o evangelho da graça, é uma vida completamente diferente da que eu tinha, e os meus frutos vieram por essa obra. Então eu indico você, vai aparecer aí todas as informações para quem quer adquirir esse livro, e que Deus abençoe muito a sua vida através dessa obra. Até a próxima!